Boa tarde, pessoal. Vou guardar mais uns 5 minutos aí para iniciar a apresentação, ok? Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aí mais um webinar, falando hoje aí do sensor multifuncional TISIC FTS, tá? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Paula Oliveira, trabalho aqui na SIC há aproximadamente um pouco mais de 7 anos e venho trabalhando aí como MPM, né, gerente de produtos da linha de Process, que é muito conhecida aí como linha de instrumentação. Tá? Os diversos sensores aí de fluxo, vazão, pressão, temperatura e diversos outros sensores aí do portfólio, tá? Hoje o objetivo é apresentar para vocês aí o sensor multifuncional PHYSIC FTS, mostrar os segredos, o porquê é um sensor multifuncional e até que ponto a gente consegue trabalhar com esse sensor e de que forma ele se comporta no processo, tá? No final da apresentação a gente vai ter um hands-on, vou fazer uma apresentação para vocês aqui em loco e mostrar para vocês aí o novo SOPAS que foi feito aí para o FTS, tá? É bem interativo, bem bacana. Então, quem ficar até o final vai ter oportunidade de conhecer e até
como a gente consegue testar facilmente aí um sensor em bancada, por exemplo, né? Que é o objetivo hoje, mostrando aí com hands-on para vocês, tá? Interação via sopas. Pessoal, vamos iniciar então. Conteúdo hoje, pessoal, é falar do FTS, né, TISIC FTS, fazer uma breve introdução, falar um pouquinho da tecnologia do produto, aplicações possíveis que a gente pode utilizar no sensor de fluxo, né, características e benefícios que acompanham aí a linha de produtos, né, requisitos de instalação, logicamente é um sensor de fluxo, naturalmente a gente pode trabalhar também como sensor de vazão, então tem pré-requisitos de instalação, apesar de ser super simples, né? Ele tem algumas condições ideais de instalação que precisam ser seguidas, tá? Os acessórios que acompanham o sensor e no finalzinho a gente vai mostrar um pouco a cara do novo Sopas, tá? Então nós temos hoje um novo SDD que possibilita aí uma interface bem amigável e bem visual, tá? Onde a gente pode interagir com o sensor em testes, interagir com o sensor justamente para otimizá-lo aí de forma ideal na aplicação do processo final, tá? Então, justamente, a ideia é justamente mostrar o quanto fácil é interagir com esse sensor via SOPA ZT, tá? E, logicamente, essa interação vai ser feita num teste prático em bancada. Vamos lá, pessoal. Introdução breve. É um sensor inteligente multifuncional, tá? O nome dele, já vou explicar para vocês aí por que do TISIC, FTS. É um sensor que torna possível várias tarefas, né, simultaneamente, tá? Então, vocês vão ver que é um sensor carregado de recursos. Ele pode, por exemplo, detectar tubos vazios, que eu vou falar mais para frente. Por exemplo, como detectar a linha vazia. Por exemplo, para proteção de bombas, não deixar bombas trabalhar a seco. Tá? Então, por exemplo, medição de vazão, que é a linha base, medição de temperatura, que já acompanha pela linha de base dele, bem como detecção e monitoramento de volume. Tá? Falando um pouquinho aqui do nome, né? TISIC FTS. Tá? Então tá aqui, pessoal. TISIC FTS, né? Então, Temperature, né? Easy Seek Flow Thermal Switch. Essa é a tradução aí, sopa de letrinhas aí que a SIC define os sensores. Tá? Então, vocês estão vendo que são dois sensores, basicamente aí, dois tipos. Eu já vou explicar os detalhes para vocês, né? Mas basicamente as duas versões que a gente tem no portfólio que podem ser direcionadas para aplicações distintas, dependendo da aplicação. Tá? Então, por exemplo, linhas dedicadas aí a alimentícias, farmacêuticas, indústria de bebidas, onde se exige, né, uma condição aí de grau de proteção mais elevado, a gente utiliza essa versão em inox. Tá? Nas demais, a gente consegue utilizar essa versão já com display embutido. Pessoal, antes da gente iniciar, eu vou passar um vídeo para vocês. Um vídeo bem breve aí, mas para a gente introduzir a parte da tecnologia para vocês.
Pessoal, seguindo aqui com a apresentação, vamos falar um pouquinho aí do que vocês viram no vídeo, né? Na verdade, nós temos aí um sensor com base, em princípio, calorimétrico, que é preparado aí para uma série de medições, não somente base água, né? Então, seja meio aquoso, mas também aplicação em óleo, tá? Que é bastante utilizado. O método, como eu já havia comentado, trabalha com o princípio calorimétrico, tá? E ele mede o efeito de resfriamento dos líquidos, ou seja, a dispersão térmica que ocorre na ponta do sensor. Tá? Esse é o método calorimétrico. Tá? Então, eu vou falar na sequência como ele se comporta, como ele ajusta o sensor para que ele consiga identificar essa variação por dispersão térmica, tá? E de que forma a eletrônica se prepara para essa medição. Então, aqui tem uma observação, pessoal. São dois sensores de temperatura, estão em contato próximo com o líquido, logicamente, mas eles são isolados termicamente um do outro. E por que dos dois sensores? Então, nós temos aí justamente uma condição, primeiramente, de medição de temperatura do meio, ou seja, do líquido, da água, do óleo, e automaticamente já temos a condição de fazer o ajuste de temperatura, caso seja necessário, logicamente, ser aquecido, ele pode ser aquecido para ser igualado com a temperatura de medida. Então, ou seja, eu preciso sempre manter um ΔT constante entre a temperatura medida e a temperatura ajustada. Tá? Então, vamos dar um exemplo de uma aplicação com alta temperatura, por exemplo, a 40 graus. Tá? Então, o sensor vai fazer a medição, constantemente ele vai fazer esse ajuste automaticamente para manter o delta de aquecimento da haste, né, sempre constante aos mesmos 40 graus. Tá? Aí o que, que acontece? Com a variação de fluxo, tenho lá a velocidade, o que acontece? Gera naturalmente uma dispersão térmica, ou seja, a haste ela acaba perdendo temperatura com o meio. E, na verdade, a eletrônica percebe isso porque gera uma potência de aquecimento para justamente tentar igualar sempre esse delta constante. E quanto maior a potência para manter o delta constante, maior é o fluxo que estaria passando ali no sensor. Tá? Então, é diretamente proporcional à variação de potência que é gerado para manter o aquecimento constante. Tá? Então, é através dessa análise de potência que o equipamento consegue mensurar a variação de fluxo que ocorre dentro do processo. Tá? E ele faz isso de forma rápida. O objetivo final no hands-on é mostrar para vocês como é esse comportamento em duas condições extremas de temperatura, por exemplo. Dificilmente isso ocorre no processo, né, de variações bruscas de frio para quente, de quente para frio, tá? Mas em bancada a gente consegue simular essa condição e é muito perceptível, né, a velocidade de ajuste que o sensor tem, que isso é muito importante. Algumas observações aí de principais aplicações, só que tem inúmeras, tá? Um dos casos mais interessantes, né, monitoramento de fluxo e temperatura de fluidos refrigerantes e lubrificantes, por exemplo, máquinas ferramentas, monitoramentos aí de líquidos de limpeza, né, detergentes e máquinas industriais, gerenciamento aí de óleos em sistemas de lubrificação, sistemas hidráulicos, proteção inteligente aí contra funcionamento a seco de bombas, que eu diria assim um dos principais problemas aí que a gente encontra em fábricas em geral, né? Ou seja, as bombas acabam danificando devido ao funcionamento a seco. Então, esse sensor pode suprir essa necessidade, né? Monitoramento aí de fluxo em sistemas de SIP, tradicionais, aí, indústrias alimentícias, farmacêuticas, indústrias de bebidas, por exemplo, né? E detecção, né? Medição de óleos em sistemas hidráulicos. Tá? Então, são pequenos exemplos aí do que a gente pode aplicar esse modelo de sensor. Algumas características e benefícios que a gente vai iniciar agora, né? Então, nós temos as duas variações de sensores que eu havia comentado com vocês, né? Estão disponíveis, né? Saídas digitais, como vocês estão observando aqui em cima, né? Q1 e Q2, e logicamente com a opção primordial hoje em dia, que é o IO-Link, tá? Ambos os sensores, a parte molhada, né? A parte sensora é o Inox 316L, logicamente está preparado aí para indústrias com aplicações higiênicas principalmente, né? E nós temos aí uma variação de três modelos, né? Três comprimentos de hastes, 60, 100 e 200 milímetros. Então, ou seja, podemos adaptar o sensor em vários diâmetros de linhas diferentes.
né? Aí vem uma observação importante aqui do lado direito. Um real motivo, ou seja, por que que eu preciso definir no datasheet, no manual, a velocidade para aplicação, por exemplo, de água e de óleo, e não consigo definir, por exemplo, uma medição, uma escala de vazão, porque na verdade nós não sabemos exatamente qual é o diâmetro de linha do cliente, né? Então, ou seja, eu tenho a variável velocidade, se eu precisar saber a vazão máxima, eu vou pegar, logicamente, a variável velocidade de acordo com o diâmetro da linha do cliente, tá? Aqui nós temos a observação de precisão, as variáveis aí de pressão e temperatura. Então, observem que nós temos aí uma grande gama de aplicações para a escala de pressão e também temperatura, de menos 40 até 150 graus. Então, é um sensor que suporta de forma bem eficiente uma série de aplicações industriais. Seguindo aqui, pessoal, dados técnicos de desempenho, né? Então, nós temos aqui as observações de fluxo, que nós já havíamos comentado, e particularidade de instalação, pessoal, que são de extrema importância, né? Precisamos respeitar trechos retos, né? Depois, um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar algumas imagens, mas o porquê do cálculo de trecho reto de 5 vezes o diâmetro interno na entrada e 3 vezes o diâmetro interno na saída, justamente para a gente garantir o fluxo laminar na parte sensora, evitar turbulência, que são geradas aí por estrangulamento, né? Válvulas, reduções de linha, curvas, enfim, são situações que a gente encontra bastante em aplicações industriais, tá? Então, são detalhes simples, mas que a gente precisa observar para uma instalação correta. Escala de medição, né? Precisão, tempo de resposta, medição de temperatura, então, ou seja, é um sensor multifuncional porque ele acaba te dando opção para medição, por exemplo, de velocidade, vazão, temperatura. Então, é um sensor que te possibilita fazer um controle duplo, dependendo da situação. Por exemplo, vazão e temperatura, tá? Ao mesmo tempo, eu posso priorizar a temperatura ou não, priorizar a velocidade, a vazão, dependendo da automação aí da máquina em questão, ok? Temos aqui possibilidade de preparar o sensor aí para 3 fluidos diferentes, tá? Através do processo de teaching, né? Então, isso é possível ser realizado também. Nós temos aí variações de conexões de processo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Então, ou seja, são acessórios que vocês viram no vídeo que possibilita flexibilidade de instalação em diversos diâmetros de tubulações. Então, ou seja, eu ajusto o acessório de fixação de acordo com a necessidade, de acordo com a necessidade, de acordo com o diâmetro da linha, tá? E alguns modelos que a gente tem mais recentes são já preparados para acessórios que nós chamamos de T de instalações, né? Ou seja, os T's possibilitam a instalação independente do ajuste, ou seja, ele já vai pronto para uso. Facilita um pouco a parte de ajuste, ou seja, que já vem pronto de fábrica, tá? Então, são algumas condições aí de variações de instalação mecânicas. Parte elétrica, nós temos aqui alimentação convencional, saídas disponíveis para automação, 2 saídas digitais configuráveis, né? Inclusive, uma delas é possível utilizar com a saída convencional analógica, 4 a 20 mA, tá? Ou até mesmo usar a lógica booleana, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. Temperatura que muita gente confunde, né? Que eu mostrei para vocês lá de menos 40 a 150 graus. Isso é temperatura de processo. E aqui tem uma observação importante, temperatura ambiente. Então, ou seja, a eletrônica, a parte do cabeçote, ela tem limite de temperatura. Isso para qualquer sensor de mercado, tá? Então, uma coisa, a parte molhada, suportar 150 graus. Agora, a parte eletrônica precisa estar numa condição mais amena, tá? Então, a gente tem técnicas específicas aí de instalação para evitar condições muito acima desse limite. Em relação ao display, pessoal, é um display dos mais modernos que existe no mercado, já em OLED. Então, ele tem uma característica diferente, né, de fundo escuro, né, e as letras claras. Isso facilita a parte de identificação também, dependente aí da luminosidade, né? E é possível fazer, inclusive, variação de
posição do display, né? Então eu posso inverter 180 graus de acordo com o padrão da minha instalação, para não ficar com o display invertido, né? Então nós temos essa característica bem interessante. Hoje os sensores já vão com menu em chinês também, que é uma tendência, né? Mas existe uma grande preocupação também caso ocorra um acesso indevido, né? Então como retornar na condição anterior, ou voltar para o menu em inglês. Então a gente já tem um macete para isso, tá, pessoal? Detalhes em relação a medições em diversos fluidos, né? Então o que que a gente tem de preparação na parte de software do sensor, preparados aí para condições importantes aí de variações. Então nós temos tradicional água, diversa, né? Ou seja, meio aquoso em geral, mas, por exemplo, óleo A, óleo B, é uma pré-configuração já para dois tipos de óleo com variações aqui de viscosidades, por exemplo, 5 centstokes e 49, tá? Logicamente a 26 graus como referência, mas são duas possibilidades já pré-definidas. Poxa, tem um terceiro óleo diferente, por exemplo, óleo seco. O que eu posso fazer? Eu posso ajustar a curva de linearidade do sensor de acordo com a minha necessidade. Tá? Então, na verdade, eu consigo adaptar sim para outros fluidos, independente do que a gente já tem pronto aqui. Tá? Então, a gente consegue ajustar de acordo com a curva de calibração do sensor. Meios aí para fazer diferentes fluidos, né? Preparar diferentes teachings, né? De fluidos diferentes, né? Então, nós conseguimos aí algumas variações, inclusive preparar para escalas menores. Então, se eu tenho necessidade de fazer, por exemplo, uma medição de uma escala menor, mas ajustá-la aí para, por exemplo, de 0 a 100%, eu consigo fazer da forma mais simples possível, né? Ou seja, teaching mínimo e máximo. Então, defino uma escala de 0 a 100%, mesmo não sendo a escala total de medição do sensor. Então, isso é bem bacana, para algumas máquinas é bem funcional. Saídas de comutação, então é o tradicional, né? Então, a gente está falando de condições convencionais de saídas digitais, né? Por exemplo, PNP, NPN, enfim, características onde eu posso fazer ajustes simples de set point, a sua respectiva esterese de atuação, configurar os delays de atuação de contato. Então, tudo isso está disponível, editável, tanto via display, né, no caso aí do modelo convencional, como também via IO-Link. É o que eu vou mostrar para vocês na sequência. Aqui é um exemplo da função janela, também é possível, utilizando o setpoint 1, setpoint 2. E aqui do lado direito, que é uma novidade, né, a opção da gente poder trabalhar com dois sensores interligados em lógica booleana. Então, ou seja, eu posso fazer uma interligação entre o Q1 e o Q2, utilizando apenas uma entrada digital do meu PLC, fazendo uma lógica AND ou OR, né? Dependendo aí do que eu quero fazer de controle na minha linha. Isso é uma outra condição bem interessante. Eu já tenho a preparação dentro do sensor, independente do meu PLC e da programação do meu PLC. Então, já consigo fazer lógicas dessa forma. Uma outra novidade é a detecção de fluxo de tubo vazio, né? Ou seja, eu consigo fazer um controle duplo, além de medição de velocidade ou de vazão e temperatura, eu consigo preparar o sensor para a detecção de tubo vazio, que é justamente a intenção de proteção, por exemplo, de bombas. Não deixar a bomba trabalhar seco, fazer uma condição de intertravar a bomba para que evite que ela funcione a seco, né? Então, eu vou fazer essa simulação com vocês no final, né, mostrando para vocês via sopas, justamente uma condição bem simples aí que a gente pode preparar o sensor para fazer essa atuação, né? Ou normal aberto, ou normal fechado, que é o inverso, né? Mas o sensor facilmente aí percebendo a variação simples aí, de forma termal também, mas ele consegue identificar quando está no ar e ele faz a comutação. Temos também o modo saída por pulso, que pode ser utilizada paradamente aí com uma saída analógica, por exemplo, mas aqui a gente define, né, uma medição aí por litro ou metros cúbicos, enfim, onde a gente trabalha por pulsos em alguns tempos pré-definidos. Tá? Então, ou seja, ele acaba conseguindo transmitir dessa forma alguma condição de medição para processos. Convencional saída analógica, não tem muito segredo, é o que a maioria do pessoal ainda utiliza, né, fora o IO-Link.
é o convencional, onde a gente consegue trabalhar de forma bem abrangente, tanto com variação de vazão, por exemplo, como temperatura. Tá? Então a gente consegue escolher, definir, ajustar os ranges de forma convencional. Temos também um detalhe interessante, que é o corte de baixo fluxo, ou seja, caso eu tenha uma necessidade de colocar uma condição o sensor preparada para não identificar um fluxo muito baixo, devido à característica da máquina, né, ou até mesmo variações particulares aí da máquinas, né, por exemplo, como condições aí de vibração, ou outros comportamentos aí que ocorrem no dia a dia, né, a gente consegue preparar o sensor para não identificar essa pequena variação. Então, ou seja, força o sensor a bypassar essa condição, ou seja, medir um pouco acima, que é justamente um recurso que muitas vezes o pessoal bate cabeça e está disponível ali pronto para ser configurado. Condições de instalação, ou seja, requisitos de instalação do sensor. Então, é um sensor simples, fácil de ser ajustado, como vocês viram no vídeo, né? A partir do momento que eu ajusto, e é um ponto importante, vocês estão observando, tem um ponto ideal de instalação, aproximadamente aqui a ponta do sensor no centro da tubulação, né? Então, ou seja, eu preciso melhorar a performance e é dessa forma que a gente instala. A partir do momento que a gente trava o conjunto, ele já fica preparado e não sai dessa posição, tá? Logicamente, eu posso tirar o sensor da linha? Posso, mas a trava não sai mais, ela fica posicionada, então o comprimento de inserção já fica pré-definido a partir do momento que a gente trava essa peça aqui. Tá, então fazemos um pré-ajuste, travamos um conjunto e ele está pronto para aquele ponto de medição. Características de instalação, então percebam que a gente precisa respeitar, né? Independente de ser um sensor simples, calorimétrico, não é um ultrassônico, não é um medidor eletromagnético, enfim. Qualquer sensor de vazão, a gente precisa ter essa condição ideal de instalação para evitar o fluxo turbulento. Então, ou seja, eu posso ter redução, posso ter uma curva, uma válvula, eu quero garantir que o fluxo na parte sensora chegue laminar para ganhar em performance, ganhar em precisão, né? Então, eu não vou cometer um erro simples ali de instalação e não conseguir usufruir da forma correta aí o meu sensor. Alguns acessórios que nós temos, né, são acessórios que possibilitam em diversas aplicações, então desde roscas tradicional G6, né, que seria o BSP, como o NPT, M18 e um outro acessório que possibilita a soldagem direta, então, ou seja, eu soldo direto a peça na tubulação, fazendo de uma forma diferente do que, por exemplo, uma luva convencional, roscada no processo, tá? Fora isso, nós temos os T's, né, que eu havia comentado anteriormente, para alguns diâmetros pré-definidos, onde eu já tenho a condição de fazer a instalação plug and play, não preciso fazer ajuste nenhum, ele já está pronto na condição definida pelo acessório e pela trava que já vem pronta, tá? Então, é uma opção que a gente pode fornecer. Aqui é só um exemplo mais detalhado de como seriam os acessórios, com diversos diâmetros de linha, um pouco mais simples, né, a instalação e evita erros operacionais. Pessoal, entrando na parte de software, tá? Vocês estão vendo que é um sensor bem simples, a gente não tem tantos detalhes de variáveis aí de princípio de funcionamento, né? Então é um sistema calorimétrico que monitora constantemente essa variação de temperatura, como havia comentado, mas vocês vão perceber agora via sopas, né, quanto é rico um sensor, apesar de ser simples, o que ele se propõe a fazer é muito interessante, tá? Então, sopas ele vai conseguir dar condição justamente desse monitoramento bem completo. Então, vocês estão observando essa tela inicial que eu estou mostrando para vocês, que a gente vai ver na prática, né? Dados de medição atuais, visíveis, né? O tempo inteiro, full time, né? Além disso, a gente consegue visualizar o status das saídas Q1 e Q2, né? Automaticamente, conforme vai acontecendo, a variação de pressão ou de fluxo, a gente vai conseguir monitorar o que acontece aqui embaixo, tá? Depois aqui na sequência nós temos as condições aqui de fazer a configuração, por exemplo, do setpoint 1, a sua esterese, configurar delay, se eu quiser colocar, por exemplo, um temporizador, né?
fazer o acompanhamento aonde está em tempo real o meu set point, a minha esterese, a variação de, por exemplo, vazão, velocidade com a temperatura, né, os dados em tempo real. Tá, aí é tudo bem amigável, super simples. E da mesma forma eu faço no Q2 de forma tradicional, tá? Aqui eu consigo ter informe de erros, né? Ou seja, avisos de erros que podem estar acontecendo, como temperatura eletrônica, como temperatura de processo, a totalização, e a gente vai conseguir mostrar tudo isso para vocês na prática. Pessoal, no final eu vou abrir para dúvidas, mas vamos passar agora para o hands-on e depois a gente volta para as dúvidas técnicas no finalzinho. Deixa eu só mudar aqui a tela para vocês, um minuto. Pessoal, só mostrando aqui a topologia do teste que a gente vai realizar. Vocês estão vendo aqui duas canecas da SIC, né, bem bacanas, para tomar uma cervejinha, bem interessante. Mas qual que é o intuito do teste, pessoal? O sensor ele está posicionado. Deixa eu só habilitar o display para vocês. Vai estar preparado aqui com a indicação. Essa água está numa temperatura mais baixa. Já vou mostrar para vocês na tela do Sopas. E depois a segunda caneca, ela está com uma temperatura mais alta. Então, a ideia é justamente mostrar essa variação do frio para o quente, a rápida adaptação do sensor, e a gente vai conseguir simular a variação do fluxo simplesmente fazendo um processo de agitação. Então, a gente consegue mostrar isso tanto via display como via sopas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês rapidamente aqui antes da gente entrar na tela do sopas. Então, a gente consegue monitorar rapidamente, então ele é bem sensível. Então, lembra que eu mostrei para vocês, pessoal, ΔT, que é aquele ajuste automático, é feito de forma muito rápida. Eu vou mostrar para vocês nessa variação entre o frio e o quente e vice-versa, tá? Mas quando ele estabiliza, ele conseguiu manter rapidamente o ΔT, ele mantém a leitura em zero, tá? Ele fica lá 0 litros por minuto, por exemplo, a indicação de temperatura aqui no display, e ele fica aguardando o quê? Variação por dispersão térmica. É o que eu consigo fazer forçando a variação de fluxo, como se eu tivesse no meu processo instalado na minha linha, eu consigo ter a indicação, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês agora na tela do Sopas. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela que vai ficar aberta. Eu vou compartilhar com vocês novamente aqui. Só um instantinho. Pessoal, perceba aqui que a gente já tem um pico, né? Que ocorreu no teste que eu tinha mostrado para vocês aqui antes de entrar na tela, né? Então, o que a gente está observando? Deixa eu só fazer uma simulação para vocês. A gente está com uma indicação aqui de 15,6 graus, tá? Então, ou seja, já subiu do início do webinar até agora, já subiu um pouquinho a temperatura. Consequentemente, na outra caneca já teve uma redução de temperatura. Mas percebam, né? O delta já ficou constante, pessoal, independente da variação. E muita gente confunde, poxa, mas se eu tenho um processo que a temperatura está subindo, como está acontecendo agora, ou a temperatura está descendo, não importa, o ajuste do delta é constante. Então agora está 16 graus e está subindo, tá? A gente consegue ver isso acontecendo em tempo real. Mas não importa, a indicação ainda continua zerada porque o meu sensor está estático, está parado aqui na caneca. A partir do momento que eu agito, ou forço um fluxo, eu já tenho indicação, olha lá, está indicando 9 litros por minuto. Então percebam que é bem simples de fazer o teste, é um sensor muito rápido, o tempo de resposta dele é excelente, e a gente consegue acompanhar as duas variáveis em tempo real. Tá? Então é uma condição bem simples, aqui a gente consegue visualizar a indicação do set point, que a gente vai preparar agora para o teste, tá? Então ele teve uma atuação,
Não sei exatamente qual é o valor do set point, vamos ver agora. Então, ele teve um pico aqui, uma atuação, tá? Então, a gente consegue ver que tem uma linha tracejada, que é a indicação do set point, mas como que eu configuro o meu Q1? Como eu configuro o meu Q2? Tá? Então, vou mostrar para vocês agora. Continua a mesma tela de testes, então vocês estão vendo aqui a variável, né, de vazão e temperatura, tá? E a condição de visualizar em tempo real Q1 e Q2, tá? Então, estou no modo configuração Q1, logicamente eu tenho outras variáveis aqui, né? Primeiramente um overview, aqui só para saber o que está configurado, né? Então, está lá vazão e contagem, modo água, o Q1 está preparado para modo, né, de medição de vazão com esterese normal aberto. Set point está de 10 litros por minuto, com uma esterese de 6, ou seja, com uma diferença aí de 4 litros por minuto. O Q2 aqui está para vazão também, normal aberto, 25 e 19. Tá? Tem diâmetro de linha 26 milímetros, que é configurável, né? Ou seja, eu vou mostrar onde, o delay aqui está desativado. Depois aqui embaixo, os filtros, né? Então, estou com filtro de 1 segundo. Fator de linearidade dele está em 100%, então, ou seja, é o valor que vem de fábrica, tá? Tanto para água como para óleo A, óleo B. Caso eu tenha necessidade, eu posso mudar esse fator, tá? E os demais status aí de configuração. Segunda aba, o que eu faço agora que é importante, né? Então, aqui eu faço a edição do meu modo de medição, né? O que eu quero trabalhar, ou seja, eu quero trabalhar com vazão e contagem, seleciono aqui, se eu quero velocidade, se eu quero porcentagem, se eu quero fazer o teaching, preparando o sensor para uma escala um pouco mais reduzida, né, de 0 a 100%, por exemplo, numa escala menor, eu venho aqui, tá? Então, deixo essa preparação, faço primeiramente o ajuste do diâmetro da minha tubulação, lembra que eu falei para vocês que é um sensor que vem aberto. Eu não sei se vou trabalhar com uma tubulação de 1, de 2 polegadas, de 3 polegadas, então preciso configurar corretamente, senão ele vai indicar a vazão errada, tá? Então, faço a configuração aqui. Tem o totalizador, então deixa eu dar um reset aqui para a gente começar novamente. Tá? Então, conforme eu vou fazendo o teste aqui, eu consigo já ir totalizando as minhas medições. Tá? Simples assim. Na parte aqui do display, nós temos configurações, então tem lá milímetros, tem opção para trabalhar em polegadas também. Unidade de velocidade, então todas as opções de configuração. Unidade de volume, então tem além de litros, metros cúbicos, galões. Graus Celsius ou Fahrenheit, ou seja, uma condição aí bem simples aí de interação com o sensor, né? E aqui, por exemplo, o que eu quero no meu display? Eu quero vazão primordial, né? Ou seja, a linha principal e temperatura na linha de cima, mas eu posso inverter. Posso colocar volume e temperatura, vazão, enfim. Eu configuro o que eu quero enxergar no meu display também, tá? Travar o display para que ele não seja acessível. E chegamos aqui no Q1, que é o que eu gostaria de mostrar para vocês. Então vamos manter em medição de vazão e contagem. Vou trabalhar de que forma? São todas essas opções que nós temos. Tá? Vazão, normal aberto ou normal fechado. Vazão em modo janela, também normal aberto ou normal fechado. Tá? Depois nós temos temperatura, também na mesma condição, normal aberto, normal fechado, com a sua esterese. E função também janela para temperatura. Tá? Depois, o controle de linha vazia que eu quero mostrar para vocês. Então, vou fazer um teste simples primeiro nesse modo, que é vazão com a condição normal aberto, que é o que a gente está visualizando aqui, né? E vamos preparar aí o set point. Vamos deixar igual, né? Vamos deixar com 10 e 6. Eu posso puxar aqui pela barra, mudar o valor, tá? Ou fazer edição de forma mais rápida por aqui, digitando o valor de interesse, tá? Quando ele percebe que, deixa eu até mudar aqui para mostrar para vocês, quando eu coloco, por exemplo, uma esterese muito baixa,
ele acaba avisando uma mensagem de erro que a distância entre SP1 e SP2 está muito próxima. Um alerta aí que pode acontecer quando editado aí de uma forma não ideal, né? Então vamos deixar aí com 10 e 6, só para a gente brincar facilmente aqui na mão, né? E posso configurar o delay. Deixa eu ver quanto que tá o delay. Vou deixar o delay desativado. E um detalhe interessante. Vocês estão percebendo esse i em azul? Se eu clico nele, olha que interessante, eu consigo visualizar print aqui do manual. Essa mesma foto estava na apresentação que eu mostrei para vocês, onde eu consigo rapidamente ter acesso a algumas informações que me ajudam aí no dia a dia, nos testes operacionais, no cliente, onde eu estou fazendo lá o ajuste, ou até mesmo o usuário final, poxa, o que é o SP1? O que é o SP2? Não lembro. A condição normal aberto, enfim. Eu consigo ter um acesso rápido de algumas informações importantes, tá? Então, o que a gente fez aqui, de forma a gente vai testar agora, né? Então, deixei preparado o set point para 10 e a esterese para 6. Então, como vai ser o comportamento na prática? Set point 1, 6, que é onde vai ter que atuar, a situação aqui normal aberto, né? Vai atuar mudando o status. Quando ele estiver aqui em cima, ele permanece atuado. Quando ele desce, ele não vai atuar nos mesmos 10 litros por minuto. Ele vai esperar passar a esterese, que é 6. Então, ou seja, ele vai derrubar para 6, que é justamente onde ele vai mudar o status para 0 novamente. Ok? Então, é um exemplo simples, mas que muita gente acaba confundindo aí a diferença, o que significa SP1, SP2, a relação da esterese, que é basicamente aí uma faixa de proteção para evitar, por exemplo, problemas elétricos aí com relés auxiliares, onde principalmente eu tenho uma condição de processo onde fica muito próximo de 10, né? Aí eu tenho essa preocupação e a esterese ajuda bastante. Tá? Isso serve para diversos equipamentos aí de instrumentação, é tudo a mesma coisa. Tá? Então vamos fazer um teste agora. Acho que a tela tá aberta, então vamos lá, pessoal. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, a indicação já está acima, já passou do set point, já atuou. Vocês estão percebendo aqui na minha seta, né? Então, ou seja, deixa eu ver se eu consigo com a mão esquerda aqui derrubar até 6. Ou seja, ainda não caiu de 6, tá vendo? Então ele ainda está atuado, está em 9, 9,5, mas ainda não derrubou, porque não passou a esterese. Agora deixa eu diminuir um pouquinho o fluxo. Na hora que baixar de 6, ó, já baixou de 6. Agora ele só vai voltar a atuar quando passar de 10. Ó, ainda está em 7, em 6. Quando eu chego em 10, aí ele atua novamente. Agora está esperando esterese. 9, 8, 7. Baixou de 6, aí ele já volta. Então vocês perceberam que é bem simples, até didático, né, pessoal? É bacana por isso. Se não aprender dessa forma, não aprende nunca, porque é muito simples, tá? Então, extremamente didático, fácil de interagir, fácil de entender, fácil de fazer um ajuste no meu processo e de forma bem simples, tá? Bem rápida. Agora vamos fazer o inverso. Vamos aqui passar para uma condição bem interessante, que é detecção de linha vazia, né? Então, eu vou colocar na mesma condição, vou colocar o invertido, normal fechado. Tá, então ele já mudou aqui, estão percebendo? Tá, então ele está na condição molhada, né? Que vocês estão vendo que ele está no copo. Está molhado, ou seja, está dentro do líquido, está dentro da água. Deixei ele configurado para normal fechado, está correto. Tá, o que eu vou fazer agora? Vou tirar ele da linha. Ele demora alguns segundos, mesmo ele fica com uma gotinha aqui, mas ele já mudou o status, ou seja, já identificou. Passou de normal fechado para normal aberto. Tá? É a opção de escolha, tá? Pode ser invertido. Aí conforme eu volto, ele já percebe novamente que tem líquido. Ou seja, uma interligação aí para proteção de bombas é perfeitamente possível e muito útil, né, pessoal? Então, vocês viram aqui como ela é rápido.
Então, só o fato de eu conseguir fazer essa identificação de linha vazia, já o sensor já se paga, né? Ainda mais conseguindo medir vazão, conseguindo identificar a temperatura em tempo real, tá? E um outro exemplo que eu vou mostrar aqui para a gente finalizar. Vou colocar o Q2 como temperatura. Vou mudar a configuração do Q2. Vou vir aqui em temperatura, deixar normal aberto. Opa. Temperatura, normal aberto. Só que agora eu vou fazer uma outra situação, tá? Deixa eu deixar ele... ele está agora com 16, quase 17 graus, tá? Então eu vou fazer... Não sei como é que está a temperatura do outro copo, né? Da outra caneca, mas vamos colocar um... Vou chutar aqui, 40 graus, vamos ver se eu acerto. Esterese de 30. Vamos ver aqui, só para a gente brincar um pouco. Isso. Agora vamos ver a condição. Q2 ainda permanece, porque logicamente está abaixo, né? Então não atuou ainda o Q2, tá? Agora vamos fazer o teste colocando na água quente. Então vocês vão ver como já vai dar um pico de temperatura de 17 para... Vamos ver quanto vai. 30, 31. Vamos ver se chega a 40, se eu não errei no set point. Eu acho que não vai chegar, hein? E percebam que ele tem uma tendência rápida, né? Você viu que deu uma anomalia no Q1, mas como eu comentei com vocês, né? Dificilmente isso vai acontecer no processo, né? De temperaturas extremamente altas, né? Vocês estão vendo que está chegando perto do Q2 aqui, mas não chegou ainda, né? A linha pontilhada aqui. Realmente, eu acho que não vai chegar mesmo. Deixa eu colocar um outro set point aqui. Então vamos colocar... Pode ser os 37. Vou colocar 35. Tá? Ó, já desceu e já tô, tá? Agora eu vou fazer o que? O teste novamente, né? Só que estou numa água mais quente. Então vocês estão percebendo que é a mesma situação, o mesmo cenário. Tá? Então, ou seja, eu posso ter a atuação dos dois set points agora. Depois ele volta para zero, parei de mexer, é muito rápido. Então, é uma condição aí extremamente simples de ser editada, fácil de brincar, fácil de entender aí como é que é o processo. Pessoal, últimas duas abas, não são menos importantes, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que seria, tá? Então, filtros. Então, tá com filtro de 1 segundo. Então, sempre na dúvida, clica aqui do lado, ele dá algumas informações. Fator linearidade, né? Então, lembra que sempre vem com fator de 100. Caso eu tenha necessidade de ajustar, essa condição é possível, tá? Então, ou seja, tem um fluido diferente de água. Por exemplo, tem uma água com polímero, uma água com outro fluido mais viscoso. Né? Então, ou seja, fiz o teste e estou percebendo que ele está indicando uma porcentagem um pouco abaixo. Tá? Quero melhorar um pouquinho a precisão do sensor. É possível fazer esse ajuste. Tá? Como que eu visualizo isso? Abro o manual ou clico aqui para enxergar a condição de ajuste de fator de linearidade. Né? Então, ele vem com fator de 100, que é o número 2. Se eu precisar jogar para, por exemplo, um fator mais alto, até 150%, eu consigo deixar as leituras com uma escala mais alta. Da mesma forma, o inverso, né? No mínimo 50, no fator mais baixo, para medições mais baixas. Então, eu trabalho diretamente aqui com a indicação do sensor, caso eu tenha um fluido diferente do padrão, que é água, óleo A, óleo B, por exemplo, tá? Então, ou seja, não é um aparelho travado, um aparelho que possibilita aplicações em fluidos diferentes, adaptações fáceis. E tá aqui, pessoal, é bem simples. Tudo que eu estou fazendo via sopas, né, acessando via C-Link, né, de forma bem amigável, eu consigo fazer no display dele também. Tá? A versão com display eu consigo fazer tudo que eu estou fazendo
Só que dá um pouquinho mais de trabalho, logicamente, mas é possível também, tá? Da mesma forma, informações aqui de linha vazia, ou seja, existe uma adaptação diferente para água e para óleo, quando o objetivo é detectar linha vazia. Até pelo fato, logicamente, que o óleo se adere um pouco mais, fica numa película na haste, né? Então, o tempo de resposta no óleo vai ser um pouquinho mais demorado do que o tempo de resposta na água. Mas ele vai identificar também. Caso eu precise fazer uma adaptação do fator, eu posso ajustar e deixar ele mais ou menos sensível de acordo com o meu interesse. Fazer aquele ajuste de não detecção em baixo fluxo, que eu comentei com vocês na apresentação, está aqui. Tá? Então, deixo zero absoluto, ou se está dando residual, eu faço, digamos, o ajuste ali para cima. Tá? E por último, simulação. Olha que interessante. Para que serve essa simulação que muita gente também não entende o motivo? Se eu tenho um sensor instalado no meu processo e eu não tenho fluxo, ou melhor, eu não consigo checar se eu estou na velocidade ou a vazão máxima, ou a escala de temperatura, eu não consigo simular às vezes no meu processo, né? E eu quero testar o supervisório, eu quero ver se o sinal está sendo enviado de forma correta, tá? Então, como eu posso simular sem necessariamente forçar o meu processo na condição ali extrema? Eu posso vir nessa aba simulação e escolher o que eu quero fazer, tá? Então, por exemplo, eu estou já preparado para ele em escala de vazão. Se eu tivesse temperatura, mesma coisa. Então, ou seja, eu quero fazer uma simulação de vazão 0%, 100%, 50%, independente do meu processo. Eu estou só testando comunicação, tá? Facilita muito, principalmente em comissionamento, em verificação aí de falhas, dúvidas de cabeamento, interferências. Então, se eu tenho condições de utilizar essa ferramenta, é muito útil, tá? Então, ou seja, eu já identifico problemas de forma muito mais rápida, tá? E posso, logicamente, dar o stop e encerrar aí todos os testes, tá? Na parte aqui de diagnóstico, que eu havia comentado na apresentação também, eu tenho indicação de erros, né, caso ocorram. Temperatura de sensor, não é temperatura do processo, tá? Então, essa aqui é a temperatura da eletrônica. Uma das grandes vantagens é de ter o IO-Link, né, pessoal? Eu consigo condicionar as minhas variáveis, meus dados, de forma com que eu consiga monitorar não só apenas o básico, que é temperatura, vazão, velocidade, mas ao mesmo tempo também monitorar a vida útil do meu sensor. Será que o meu sensor está sofrendo ali? Eu tenho a parte eletrônica muito próxima de um tanque aquecido, uma tubulação aquecida. Será que está instalado da melhor forma? Eu monitoro aqui pela eletrônica. Tá? Ela, logicamente, tem um limite, né? Então, se eu consigo enxergar isso, mais dados chegando no meu supervisório, melhor vai ser minha performance, mais tempo de vida útil vou ter do meu sensor. Então, essa é a grande vantagem do IO-Link. Não é simplesmente um 4 a 20. É um modo pulsado, por exemplo. Eu estou trabalhando com muitos dados que acabam enriquecendo aí a performance do processo. Então, que então são visíveis dessa forma. Pessoal, dos sopas que eu tinha que mostrar era isso. Então, vocês perceberam que é bem intuitivo, bem simples. É um software que permite aí uma interação bem bacana com os diversos recursos do sensor, tá? Então, a ideia é justamente deixá-lo simples, tá? E de forma bem amigável. Pessoal, encerramos aqui. Eu gostaria de abrir agora para as dúvidas. Vou pedir até apoio do Luizinho aqui para passar. Gostaria de agradecer a presença de todos. Acho que deu tempinho exato aí, 5 minutos finais aí para a gente tirar as dúvidas de vocês. Gostaria de agradecer em nome da equipe pela participação de todos. Estou aberto aí para as dúvidas. Quem quiser me passar. Vamos ver aqui. Bom,
Teve um questionamento aqui da Dassa, né, se nosso sensor, pelo princípio calorimétrico, eu posso usar em outros tipos de fluidos além de água e óleo. Exatamente, foi o que eu já havia comentado, né? Então eu posso preparar o sensor, como eu comentei agora há pouco, né? Então se eu tiver, por exemplo, um fluido diferente do básico água, ou até mesmo eu tenho água, só que por característica aí de um blend, de uma mistura, a água é um pouco mais viscosa, ou tem uma característica de, dei o exemplo de água com polímero. Pode ser que o comportamento ali da curva, da linearidade, não seja ideal lá em 100%, como havia mostrado no gráfico. Então eu posso fazer por testes, né? E variar a escala ali da minha porcentagem, por exemplo, para 105%, 93%, de acordo com o teste que a gente está fazendo ali na prática, tá? Então a gente consegue adaptar não só para fluidos à base de água, tá? Mas também para outros tipos de óleo, como citei, né? Ele já tem pré-condição ali para óleo A, óleo B, mas eu posso ter um terceiro tipo de óleo com uma outra viscosidade diferente, tá? Então é a mesma analogia, tá? Então eu posso preparar o sensor sim para fazer essa medição em fluidos diferentes, independente aí da densidade e viscosidade, tá? E o diâmetro, pelo que foi perguntado aqui, ela é diretamente proporcional, né? Então, ou seja, se eu tenho o objetivo de medir apenas velocidade, tanto faz a configuração de diâmetro de linha, mas se o objetivo é vazão, eu preciso configurar corretamente o diâmetro para fazer o cálculo correto de vazão. Deixa eu ver a próxima pergunta. Tem uma pergunta do Alisson, né? No modo de configuração direto no sensor, tem alguma situação em que o teaching não está disponível? É, sim, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma condição de configuração, por exemplo, que o teaching de vazão máxima, por exemplo, esteja numa condição forçada, ou seja, esteja acima da escala do sensor, aí eu não consigo realmente forçar o teaching, né? Por exemplo, de vazão máxima, tá? Mas da mesma forma que está acessível via sopas, está acessível via display também, tá? Então, talvez a limitação seja via escala. Então, eu preciso fazer a sequência correta. Então, ele sempre vai pedir lá no processo do teaching, simule vazão mínima. Então, se a minha vazão mínima é zero, vou deixar lá sem fluxo, fecho a válvula, por exemplo, da linha e faço a simulação de vazão mínima. E vazão máxima, vou abrir a válvula, vou ligar a bomba, enfim, vou forçar a condição máxima. Se estiver dentro do range do sensor, ele tem que aceitar, fazendo o procedimento correto desde o início, na sequência certa. Pessoal, por enquanto, acho que são essas perguntas. Deixar aberto aí mais alguns minutos, se alguém tiver mais alguma dúvida. Bom, veio mais uma pergunta do Marcelo Leandro. Confirmando se ele necessita de calibração. Bom, boa pergunta. Apesar de ser um sensor de vazão, com o princípio calorimétrico, como eu havia explicado, ele não tem uma calibração, por exemplo, como fazemos com o sensor ultrassônico, que é o nosso DOSIC, o nosso FFU. No princípio ultrassônico, sim, é necessário fazer uma calibração de linha de base. O que seria isso? Uma calibração do meu zero, meu fluxo zero, ou seja, a linha parada com fluxo parado. Por quê? No método, por exemplo, no sensor de vazão ultrassônico, o sensor precisa ser preparado com o meio. Então, ou seja, eu posso ter água limpa, uma água DSMI, uma água ultra pura, ao mesmo tempo eu posso ter uma água com uma mistura, né, com algum outro produto. Então, quando a gente força a calibração, como se fosse um teaching, né, a gente está adaptando o sensor para aquele fluido, naquela condição estática. Ele faz um autocal, tá? Que seria o auto zero. Né? Agora, nesse modelo
TISIC, FTS, não tem essa necessidade. O autoajuste é feito de forma automática, tudo com base no método calorimétrico. Então, eu não preciso fazer, por exemplo, um ajuste do zero, como a gente faz nos sensores ultrassônicos. Não tem essa necessidade, tá? Então, o único ponto aí de calibração é aquela do ajuste do fator da curva. Aí sim seria um ajuste de curva de calibração, porque você está readaptando o sensor para um fluido que não era conhecido por ele, né? Então, estou jogando o fator para cima ou jogando o fator para baixo, adaptando, de uma certa forma, a curva de calibração dele, que é o fator de calibração do sensor. Está aberto e disponível aí para adaptação fácil, tá? Só depende aí dos ensaios corretos, de forma controlada, e é bem simples de ser feito. Pô, pessoal, mais alguma dúvida? Deixa eu só... Pessoal, caso não tenha mais dúvidas, vou deixar aqui aberto para vocês o nosso link aqui de acesso à pesquisa de satisfação, tá? Nós emitimos aí o certificado de participação, então fiquem abertos aí para responder o questionário. E caso não tenham mais dúvidas, eu agradeço, tá, pela SIC, e até a próxima, até o próximo webinar.